No programa de hoje, um cara que começou cedo na política. Mandar um grande abraço aí. Aos 20 anos já fazia parte do movimento estudantil na Federal do Mato Grosso. Que o governo do estado do Mato Grosso terá tolerância zero. Foi um dos melhores prefeitos de Cuiabá e hoje é o grande governador do Mato Grosso. Palmas para Mauro Mendes. Tá aqui o Mauro Mendes conversando com a gente. Tudo bem, governador? Boa tarde, Emílio. Eu não conhecia. Você sabe que agora a gente está atrasando aí, porque, a gente está no Brasil inteiro, né? E normalmente, quando fica política, fica Brasília, São Paulo, um pouco do Rio e tal. Estamos conversando aí com os governadores, veio o pessoal aí de Santa Catarina. O Zema não sai daqui. É verdade, trouxe presente o Zema pra é bom nós. que ele traz queijo. Rapaz, eu trazia a picanha, mas a picanha do Mato Grosso é a melhor do Brasil. O Morgado gosta da piranha lá, tem a piranha famosa também. Mas ele traz pros adversários. É isso aí, boa. O pessoal faz chaveiro. Aproveitar e mandar um abraço para Cuiabá. Cuiabá, você fala assim, tem peixe? Quantos? Peixe com pacu. Peixe com pacu. É isso, quente, né, Cuiabá? Rapaz, Cuiabá, Emílio, é uma cidade que recebe a todos calorosamente. 38, 40 graus. Exatamente. O ano sempre, todo. o ano inteiro. E como é que tá o Mato Grosso? Tá bem, Emílio, graças a Deus, nosso estado ele tá muito bem nesse momento. O Mato Grosso é um grande produtor do agronegócio brasileiro e mundial. E nos últimos anos, né, com todo o esforço que o governo fez e a própria sociedade, é um canto do Brasil que eu digo que está dando muito certo, né, que está se desenvolvendo, o governo faz muito investimento e por lá garanto que as coisas estão bem e, se Deus quiser, vai continuar muito bem. Muito bem. Vocês têm perguntas? Eu ia perguntar para o governador a respeito do agronegócio, que o senhor acabou de falar, o quanto ele é importante e como o senhor avalia que o governo federal trata o agronegócio. Olha, o agronegócio brasileiro talvez seja o setor da economia hoje mais importante que nós temos. Porque ele é desenvolvido do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, do Espírito Santo ao Acre, ele tem grande capilaridade e está representando ao longo das últimas décadas o saldo da balança comercial brasileira. E o Mato Grosso, ele tem a honra hoje de liderar esse setor no Brasil. Nós somos o maior produtor de soja, de algodão, de milho, carne, etanol de milho e o governo federal, ele tem sim, na minha opinião, ao longo dos anos, feito políticas que têm atendido bem esse setor, crédito, né, políticas para viabilizar o financiamento de safra, mas é um setor que ainda precisa receber muito aporte de tecnologia, precisamos continuar crescendo, porque é esse setor que o Brasil consegue ser um player competitivo no mundo inteiro. Aquilo que nós produzimos em todo o país, no agronegócio brasileiro, nós conseguimos colocar em quase 200 países no mundo afora. Então é um setor da economia muito importante que precisa receber mais atenção sempre, porque ele representa na sua cadeia, desde o início, né, que começa na produção de máquinas, de equipamentos, tudo que se produz no agronegócio, tirando aquilo que nós importamos, né, de parte de fertilizante, tudo isso é feito dentro do Brasil por brasileiros em grande parte do nosso território. Fazer pergunta da audiência aqui, velho. Ô, Datena. Chapéu. Datena? É isso aí, o governador tem pergunta da audiência aqui. Boininha. O pessoal ficou, soube que o senhor vinha aqui, concorda comigo? Eu queria saber coisa e a gente tá aqui para cobrar também. A audiência choveu pergunta aqui, perguntando aí do VLT, velho. Porque vão transformar o VLT em BRT, gastou um dinheirão, tirou o trilho. O que vai acontecer com o VLT? A turma tá brava, hein? É só do nosso, velho. O pessoal de Cuiabá. O que você fez lá, governador? Infelizmente, no Brasil, toma-se decisões muito erradas. E lá em Cuiabá, não foi diferente. Na época da Copa de 2014, foi definido em 2009, quando o Brasil foi escolhido e Cuiabá escolhido como nas subsedes, escolheu-se o BRT. A gente tem que ter cuidado com essa sopa de letrinha, mas foi escolhido o BRT. Depois falsificaram lá em Brasília, um parecer. Tá, isso está comprovado, o TCU inclusive penalizou 2 servidores por essa falsificação e trocaram para o tal do VLT. Uma obra que ia custar, à época, 600 milhões, passou a custar 1,5 bilhão. É só do nosso bebê, velho. É só do Brasil que acontece isso. E aí, depois ficou comprovado, o próprio ex-governador confessou que recebeu propina. Isso está no autos dos processos, tem a confessa. Ele confessou, ficou documentado.
E o contrato foi rescindido pelo governo que eu sucedi. E transitou em julgado essa rescisão, ou seja, a empresa perdeu. Ela praticou corrupção, pagou propina, o contrato foi rescindido. Quando eu assumi como governador, eu tive que analisar esse negócio do zero. Ficou mais barato voltar à decisão original, voltar àquela decisão, colocar um sistema que é moderno, que é elétrico, que tem mobilidade para atender toda a cidade, que é flexível, que tem todas as prerrogativas e qualidades do outro e custa metade do preço. Mesmo terminar o novo modal, fica mais barato do que tentar retomar e acabar aquela lambança que começaram lá atrás. Ô, governador, por que toda obra? Toda obra? Você vê isso no mundo inteiro. No mundo inteiro é assim, não é só no Brasil. Por exemplo, fala que vamos fazer uma obra, vamos fazer uma rodovia que custa 1 milhão. Ela acaba custando 2, 2,5, às vezes 3 milhões. É verdade. E às vezes não termina. Por que é assim? É verdade. O problema é que no Brasil, nós somos, na cultura brasileira, nós somos ruins de planejamento. Os projetos são ruins no Brasil, na maioria das vezes. Feito às pressas, o planejamento não é bem feito. Quando começa a obra, demora para ter a licitação. Depois que tem a licitação, começa a mudar os cenários e aí acontece isso. Eu não vou falar aqui de safadeza, de malandragem, que aí, né, são casos à parte que tem que ser tratado especificamente. Mas mesmo quando tem seriedade, pode acontecer. Projeto que não bate com a realidade. Você começa uma obra, descobre alguma coisa ao longo do seu caminho que não estava previsto inicialmente. Mas eu diria que muitas vezes que acontecem essas coisas absurdas, Emílio... Mesmo sem ter roubalheira, mesmo sem roubalheira, dá uma tem alguém ganhando por Forex. Mas não tem ninguém ganhando com isso, governador? Olha, às vezes... Deve ter alguém ganhando. Opa. Com certeza sim. Quando um país é ineficiente, quando a administração pública brasileira, de uma certa forma, é um pouco ineficiente, alguém ganha com isso. Porque se ela não é eficiente para fazer projetos, não é eficiente para licitar corretamente, a lei brasileira, Emílio, vamos falar aqui entre nós, é uma lei antiga, uma lei que não responde pelo Brasil atual ou pelas demandas que o país tem hoje. Então nós ficamos amarrados a uma legislação antiga, atrasada, que coloca uma bola de ferro e diz: corre, 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 compete. E hoje o nosso país está amarrado nessa prisão de ter uma legislação muito defasada e isso é um problema do nosso Congresso Nacional. Governador, tem uma questão do ICMS, né? Eu vi uma reportagem aqui em que você se posicionou contra aquela mudança do ano passado do Bolsonaro no ICMS dos combustíveis. E também você está falando de compensações. Você pode explicar por que o que o Bolsonaro fez, no seu entendimento, foi ruim e o que deveria ser feito em ICMS, porque a gente tem guerra fiscal entre os estados? Sami, veja bem, primeiro vamos esclarecer o seguinte. Quando eu estarei no Mato Grosso, eu peguei um estado que ele estava literalmente quebrado. O salário estava atrasado, 13º não tinha sido pago, as condições estavam muito ruins. E nós fizemos lá uma dura reforma, peguei pesado no início e conseguimos recuperar o estado de Mato Grosso. E o ano passado, no início, em janeiro, depois de 3 anos de arroxo, nós conseguimos colocar as contas em dia, garantir investimento público, que é tão importante, né, para a vida de uma sociedade, fazer com que o dinheiro do contribuinte volte na forma de obra e serviços. E aí, nós conseguimos fazer tudo isso, investir 15% da nossa receita, que é recorde no Brasil, está entre os maiores, e nós fizemos uma redução de impostos. Só que antes de reduzir impostos, nós fizemos uma lição de casa. Nós cortamos despesa, reduzimos secretaria. Então isso tem que ser planejado. Eu critiquei o ano passado, Sami, porque no meio do ano, com orçamento em vigência, você vai lá e corta a receita. Seria a mesma coisa chegar para você ou para qualquer trabalhador que está nos vendo agora, olha, agora, no metade do mês, o seu salário vai reduzir 30%. Não tem condições de fazer um negócio desse. Você pega prefeituras, pega estados que não conseguiram se adaptar. No nosso Mato Grosso, nós planejamos, eu reduzi lá, para você ter uma ideia, o ICMS da energia elétrica, que era 27%, caiu para 17%. Telecomunicações, que era 30%, caiu para 17%. Antes do Bolsonaro? Antes do Bolsonaro. Nós fizemos isso planejadamente. Mas o governador Bolsonaro foi o único que baixou imposto aqui.
Fala outro que baixou imposto. Embora eu acho que baixar imposto... Não, fala outro. Fala música outro. no nosso ouvido. Lógico. Mas antes de baixar imposto... Não vem não, governador. Verdadeiramente quer aumentar imposto. Fazer uma reforma agora ele quer aumentar ele e o Jaiminho. Não. Jaiminho. Só que você tem que planejar. Deixa o Marrone. Veja bem, antes de falar em reforma tributária, essa reforma tributária que estão falando aí, pode esperar no final. Vai ter aumento de imposto. É lógico. Por quê? Porque não está fazendo a lição de casa. Porque antes de falar em reforma tributária... Porque a carreta é cara. Tem que fazer a nossa reforma administrativa, gente. Você sabe, governador, a carreta do PT é muito cara. Tem muito vagão. É gravata da Zenha. Não é aqui da... Não é da Zara. Podia ir na Zara, que é mais barato. É bom. Porra, é a gravata da Zenha de 500 podia dólares. Privilegiar as lojas brasileiras. Eles não querem tanto nacionalismo. Então esse é o problema da turma. Mas, Emílio, na verdade é o seguinte, o Estado brasileiro, ele é notadamente um Estado ineficiente. Você pega a administração pública do nosso país, ela é cara, ela é ineficiente, ela é lenta, ela é burocrática. Enquanto não mexer nisso, o Estado brasileiro, para prestar esse serviço, que presta mais ou menos, ou em alguns casos de forma ruim, vai custar caro. E aí, como se paga esse custo desse Estado ineficiente? Através dos impostos. Então, se nós não fizermos antes uma reforma administrativa para tornar o Estado mais leve, mais eficiente, custando menos, qualquer coisa que se falar em termos de tributação nesse país, na média, vai sempre aumentar, como nos últimos 30 anos aumentou. Então, o governo federal que está com a grana lá está aumentando o tamanho do Estado, né? Mas gasta muito para arrecadar, esse que é o problema. Olha, a lógica é você diminuir o tamanho do Estado. Perfeito. Eu discordo, respeito aí o presidente Lula, afinal de contas ele ganhou, mas criar essa quantidade gigante de ministério, na minha opinião, não é o caminho para tornar a administração pública federal um pouco mais Ministério do Lambari. Sim. Você viu o Ministério do Lambari? Sensacional. Lá você tem piranha, né? Tem o do Robalo também. Do Lambari. O Ministério do Lambari é sensacional. Já tem muita gente. Exatamente. Tem perguntas? Zuzu. A gente estava falando aqui de uma questão do... Veio a turma da ProSoja, a gente estava falando do agro aqui, a questão do desmatamento ilegal. Sempre tem uma narrativa em relação a isso e a gente sabe muito pouco. Porque na França, na Europa, a turma gosta de falar muito, mas faz muito pouco também. Macron adora falar. O que você acha dessa narrativa e como que é esta questão para você? Na verdade é o seguinte, Daniel, o desmatamento é um problema que virou um grande problema no nosso país e do mundo nas últimas décadas. Alguns anos atrás, quando se falava nessas teorias, né, de aquecimento global, parecia aquelas teorias malucas, né, que alguns cientistas inventavam. Hoje, grande parte da comunidade científica e qualquer cidadão ao redor do mundo já começa a perceber que é verdade essa história do aquecimento. Então, todos nós precisamos fazer alguma coisa, porque não adianta falar que ele deve fazer, não sei quem deve fazer. E preservar o meio ambiente não é só preservar a Amazônia, não. Tem que cuidar dos rios, tem que cuidar das florestas tropicais, tem que cuidar aqui, né, da nossa Mata Atlântica. Cuidar do meio ambiente é um dever de todos nós. Então, lá no Mato Grosso, como nós somos um grande produtor do agronegócio brasileiro e mundial, nós sempre somos alvo aí de críticas de algumas ONG ambientalistas e eu, particularmente, nós e grande parte dos produtores em Mato Grosso defende o legal. Nós temos que acabar com o desmatamento ilegal. Agora, veja bem, a lei brasileira é uma das leis ambientais mais restritivas do mundo. Aqui o cidadão tem lá 1.000 hectares, ele só pode usar 200. Tem que preservar 800. Ok, agora tem que preservar. Não pode fazer desmatamento ilegal. Por isso que eu estou defendendo uma tese um pouco ousada, que é aplicar para o desmatamento ilegal o mesmo tratamento que a Constituição já prevê no seu artigo 243, que é o confisco, que é a expropriação de quem fizer desmatamento ilegal. Porque se é ilegal, não pode fazer. Aliás, nada deveria ser ilegal. Você pega a terra do cara. Você pega a terra do cara. Porque aí para de vez. Porque no Brasil, nós acostumamos a conviver com os problemas e temos medo de dar soluções definitivas que possam resolver o problema. Depois que criar na Constituição essa história de confiscar a terra de quem planta maconha, produz cocaína, acabou esse problema no Brasil. Se fizer o mesmo com o desmatamento, vai acabar com esse problema e vão tirar o discurso daqueles caras que gostam de meter o pau no Agora, tem uma coisa, né? Tem uma coisa também, né? Esse negócio aí esse negócio do aquecimento global, aí muda agora mudanças climáticas, era a camada de ozônio, cada hora era uma coisa.
tem um negócio que é muito interessante, meu querido governador. Por exemplo, na China, na Índia, na Rússia, os caras vão lá e não se fala nisso. Só a gente que fala isso se preocupa. Mas da Amazônia. E os outros se preocupam com a Como gente se também. isso fosse um problema único nosso, que nós vamos salvar o mundo. E os outros Ou só se acabar com preocupam a com a gente gente aqui. E não tem nem saneamento. Não tem, Ninguém se preocupa com não o tem nem quintal, mas se esgoto preocupa no aqui. Brasil. Exatamente. E lá não se fala nisso. Inclusive o que a gente falou, na Europa também, né? Sim, não se fala. Vamos lá, vamos fazer uma outra abordagem sobre Por que, esse que tema. só a gente que fica nessa... Tem que Por dar que só explicação. a gente que tem que ficar se explicando? Por que que só... Mas, Emílio, olha só, vamos fazer uma outra abordagem sobre a Amazônia, sobre as florestas amazônicas. Já está comprovado cientificamente que as florestas tropicais, e principalmente a amazônica aqui no Brasil, elas são muito responsáveis pelos chamados rios voadores. O clima aqui na América do Sul, no Brasil, a chuva em Mato Grosso, em Minas, em grande parte do país, elas ocorrem das evaporações que acontecem nos oceanos e nas florestas tropicais, porque está na linha do Equador, ali tem muita incidência de sol, muita água nas florestas, aquilo evapora. Uma única árvore de 20 metros de altura, uma copa grande, ela pode evaporar por dia até 1.000 litros de água. Imagina a quantidade, são bilhões de litros de água que são jogados na atmosfera, aquilo se transforma em nuvem, que vai para a América do Norte e pode vir para a América do Sul também, dependendo da época do ano. Então, esquece essa história de aquecimento global. Nós temos que preservar a floresta amazônica, senão o Brasil deixará de ser uma potência agrícola. Isso vai ferrar Mas isso não todo tinha, mundo. mas a gente não tinha que ganhar com isso, não só essas ONGs, porque só vê narrativa, você né? só vê ONG gringa ganhando dinheiro com Exatamente. isso. Mas E já os caras ganhamos com morando em isso com o palafita. agronegócio brasileiro. Já é um bom ganho. Começando por aí, já está de bom tamanho. Se é ou não verdade essa história do aquecimento global, já está comprovado. E eu acho que é verdade, porque né, nós estamos vendo lá em Cuiabá está cada vez mais quente. De 38 graus, daqui a pouco vai ficar mais quente. Então, o Brasil inteiro, o mundo inteiro experimenta isso, Emílio. Então, não tem como negar isso mais. E é um dever de todos fazer alguma coisa. Agora, não podemos pagar essa conta sozinha. Temos que monetizar isso, temos que cobrar, temos que saber se essa história de pagar por serviços ambientais é verdade ou conversa fiada nessas E por que está conferências do clima. desmatando mais agora no governo do amor do que no governo Cadê a do Greta? genocídio? Eu quero saber cadê a Greta. O governo do ódio desmatava menos do que o governo do amor, governador. Fazer um break pro Reginaldo? Eu tenho que fazer um break pro Reginaldo. Esta pergunta ficará em dúvida para você do rádio, mas assim que você Só entrar na voltar, internet. nós daremos. Por que o governo do genocida, do ódio, se desmatava menos do que do governo do amor? É uma questão que a gente tem que pensar muito. Para refletir. Vai lá, Reginaldo. E aí, governador, por que você acha isso? Você que é um cara que foi reeleito, você que é um cara conhecido aí, Manja do você que é o nosso Paranauê. governador. Estamos ao vivo, pode falar no microfone, por favor. Não, estamos ao Aqui vivo. é sem tirar. Não, aqui é um monte de vai e volta. Vai, é na TV, na internet. É muita coisa. Na verdade, Emílio, é o seguinte, no meu estado, por exemplo, 51% agora, nos primeiros 3 meses do ano, do que se desmatou é legal, está dentro da lei. Então as pessoas estão aumentando o uso daquilo que a lei permite, que é, no caso da Amazônia, 20% apenas do seu território, né, da sua área, e no Cerrado 65%. Agora, o desmatamento, gente, é um problema histórico. Há 10, 20, há 30 anos atrás, os brasileiros foram levados para a Amazônia, 30, 40, 50 anos atrás, para desmatar. Para Lembra ocupar, daqueles para filmes? ocupar o território. Para ocupar, é integrar a Amazônia para não entregar a Amazônia. Lembra desse lema? Era uma enxada, uma foice, os caras O abriram isso maior aí na orgulho mão. quando aparecia um trator de cera derrubando uma árvore. Isso era o símbolo da conquista da Amazônia há 40 anos atrás. O tempo mudou, as coisas mudaram, a legislação mudou, mas essa herança histórica, ela fica. Tem gente que acha que a única forma de ganhar dinheiro com a terra é fazendo desmatamento, plantando, criando gado, plantando alguma coisa. Isso está mudando, nós vamos crescer no agronegócio brasileiro e mato-grossense com tecnologia, com produtividade, usando as pastagens que tem hoje disponível, que estão degradadas, para trazê-las para o agronegócio. Agora, é um processo histórico e um processo também. Agora,
Aquilo que se falava no governo Jair Bolsonaro não era verdade, e está aí a verdade mostrando que o desmatamento continua, porque ele é um processo histórico e não ideológico, como se tentou vender em determinado momento. Ô, governador, tem aqui uma notícia. O governador, ele vai bem, rolando lero. 10 minutos eu pago o 10 minutos eu pago o Ronaldinho Gaúcho, olha pro lado do outro. Lógico, claro. Uma notícia aqui, governador, mais uma denúncia aqui. Não vem com essas perguntas de ouvinte. Não, ouvinte não, eu peguei, posso fazer ou não? O Gordão, ele só gosta do Zema. Vem o Zema, ele não fala nada. Aí o ouvinte vai lá do... Fica esses ouvintes lá de Cuiabá. Ele fica... O Zema traz comida. Aí o Gordo não reclama. Ele traz queijo pra nós. Você tem que trazer bastante traz um peixe. Pode trazer picanha e peixe. Se não for, pô. Denúncia aí, velho. Falaram aí, ó. Denúncia saiu na Veja isso aí, viu? Queria saber o seu ponto de vista. Denúncia sobre garimpo contra o governador de Mato Grosso. Chega a Marina Silva, velho. Falou suposta irregularidade no garimpo lá. Fala pra gente que pé leva isso. Rogério, me ajuda aí, velho. Mentira absoluta. É nada. Mentira absoluta. Você acha que se fosse verdade, estaria de pé há 30 anos dentro de um parque? A 30 quilômetros de Cuiabá, na cara de todo mundo. Será não, é a verdade absoluta. Que isso? Imagina só, você tem um garimpo ilegal falou. a 30 quilômetros da capital, na cara de todo mundo durante 30 anos. É chamar todo mundo de muito incompetente ou de muito besta, né? Recebeu o pagamento. Quem que é? A Marina? Marina Silva, o que você acha, Marina? Esse eu não lembro, eu tava preocupado com as árvores aí. Não Marina sumiu, hein? Onde anda a Marina? Tava plantando. Tava na carreta. Tava na China. Governador, em Portugal. Não aparece muito. Tava na show. Que é muito imbecil, mas é legal entender. Tá bom, vamos ver. O governo tem que cuidar do seu povo. Beleza? Para que a licitação? Por que vai construir uma estrada, por exemplo, em Mato Grosso? Por que o governo, a exemplo da Alemanha, não constrói com seu dinheiro essa estrada, pedagia, quando se pagar, retira o pedágio? Aí você vai construir uma escola, para que ficar esperando 6 anos, sair uma licitação para uma obra que tanto... Constrói a escola com o dinheiro do governo, inicia o pedágio, se pagou, retira o pedágio. O povo também não ia pagar ia ser mais satisfeito pagar. Por que não faz com o dinheiro de vocês? Olha só, você copiou o que nós estamos fazendo em Mato Grosso para fazer essa pergunta? Vocês já estão falando. Quer ir pra lá? Candidato de Taipas. Olha só, saiu essa pergunta. É estudar o convidado, né? Não, na verdade é o seguinte, por exemplo, na área de infraestrutura, o governo do estado de Mato Grosso, nós estamos construindo as rodovias. Eu não tinha a mínima ideia, governador. Estamos construindo. E depois de construído, nós fazemos uma concessão para manutenção, porque o pedágio fica muito mais barato. Só para manutenção. Então. Nós fizemos em 4 anos 2.500, é o maior programa brasileiro, 2.500 quilômetros. Ninguém, nem governo Bolsonaro, nenhum estado brasileiro fez o que foi feito em 4 anos agora em Mato Grosso. 2.505 quilômetros de asfalto novo. Este ano vamos lançar para concessão mais de 3.000 quilômetros. Depois de construído, a concessão é apenas para manutenção daquela rodovia, fazer ela ficar em ótimas condições durante 25 ou 30 anos, e aí você tem um pedágio muito barato. Então, esse modelo nós já estamos fazendo lá no Mato Grosso. Governador, a questão o Haddad tá dando discursos e falando que vai apertar o cerco, principalmente em relação a subsídios. Isso pega em cheio o agro. E também ele fala de reforma tributária, que também deve aumentar, pelo menos pelos estudos, o imposto do agro. Como que o Mato Grosso está se posicionando nessa possível reforma tributária? Olha, Sami, eu quando falo de reforma tributária, eu vou dizer aquilo que eu já falei aqui no início do nosso programa. Primeiro, eu acho que está errado. Nós temos que fazer primeiro no Brasil uma reforma administrativa. Se nós não fizermos o Estado brasileiro custar menos, nós vamos sempre estar cobrando do cidadão cada vez mais. E foi assim que aconteceu ao longo dos últimos 30 anos. A carga tributária só vem aumentando. Mas mesmo sem reforma, vem aumentando. Mas vem aumentando. Mas veja bem, você não tem que atacar o problema pelo lado errado. Se você não atacar a origem do problema, qual a origem do problema da carga tributária alta no Brasil? É o Estado brasileiro que custa muito caro. Mas a reforma tributária não serve só para mexer em carga tributária. Tudo bem, mas você ela serviria para simplificar. Ela pode simplificar, isso, mas o que adianta? Sob o ponto de vista do cidadão, tá? O que importa para mim, para você, para todos nós, quem está nos acompanhando nesse momento aqui pela Jovem Pan, é pagar menos impostos e ter também esses impostos de volta na forma de serviços.
Porque você paga muito imposto no Brasil e a maior parte da sociedade tem que comprar um plano de saúde, tem que morar num condomínio para se sentir mais seguro, tem que colocar seu filho na escola, não é assim que acontece no Brasil? É verdade, só que você tem esse é o maior problema, porque o Estado é ineficiente. Só que você tem 2.000 homens-horas, em média, só para calcular imposto. Então, uma reforma, mesmo se não mexesse na carga, que simplificasse, poderia deixar os produtos mais baratos para a população. Ótimo, simplificar é um ganho que ninguém tira o mérito dele. Eu concordo com a simplificação, né? Os empresários concordam com a simplificação, mas o cidadão brasileiro, que é o maior pagador de imposto, porque o imposto que a empresa paga, ela coloca no produto. Essa roupa que eu estou vestindo, essa aqui de todos nós, tem imposto embutido nela, meu amigo. Então, o grande pagador de imposto chama-se cidadão brasileiro. Ô, Maurão, desculpa fazer essa questão para você. Maurão. Sem intimidade. Maurão nos bastidores. O cara vai brincar com o Mato Grossense. Mato Grossense é tudo homem sério. Qual que é o teu apelido? É Maurão. Deixa o Bruno. O que eu queria saber é sobre a taxação de produtos internacionais. Essa é uma pauta que a gente estava discutindo aqui. A gente viu o Haddad também falando sobre. Qual que é a sua ideia? Olha, eu acho que tem algumas coisas no Brasil que precisam ser assim revisto. O Sam falou sobre incentivos, né? Existem subsídios, existe muita coisa no Brasil, na minha opinião, que traz distorções. Por exemplo, eu vou falar, como é que pode um produtor rural comprar uma caminhonete com isenção, né, uma Hilux de luxo, com isenção de impostos? Está certo isso? Ué, se o cara vai trabalhar... Uma máquina que vai produzir... O que ele vai gerar? Não, uma máquina que vai produzir uma colheitadeira, uma plantadeira, um trator, ok, porque isso vai virar insumo de produção. Mas a caminhonete de luxo é uma caminhonete que ele usa muitas vezes para o uso dele, né, da família dele. Então isso não carece hoje mais de subsídio. Eu só citei isso como exemplo, né, mas existem muitos outros exemplos no Brasil e no meu estado eu fiz isso. Eu cortei incentivo fiscal do comércio, da indústria, de alguns setores. E ninguém quebrou por isso, e continua crescendo a indústria em Mato Grosso, porque existia incentivos que não fazia mais sentido, que não contribuía para o crescimento da sociedade e da própria economia. Rever isso com prudência, né, fazer isso olhando para o Brasil na dimensão dos problemas que nós temos, eu acho que faz sentido nesse momento sim. Agora, tem que fazer isso, né, olhando para a correta aplicação desse dinheiro. Se não corta, aumenta a arrecadação federal e depois joga tudo isso no custeio, com folha, né, com o aumento da máquina, isso não volta um centavo para o cidadão e nem para a sociedade. Ô, governador, e a respeito do MST no Mato Grosso, o que está acontecendo por lá e quais são as medidas? Lá no MST é o seguinte, lá eu estou falando, olha gente, não dá para tolerar, acho que nenhum tipo de crime deveria ser tolerado nesse país. Mas a propriedade é algo sagrado. Eu falei e vou repetir aqui. Por que invadir o Supremo, invadir o Congresso, invadir lá o Planalto é crime? As pessoas estão presas de maneira, né, muito assodada, muito, né, eu diria, até abrupta, né? Invadir o lar das pessoas no campo, uma fazenda, uma propriedade. Teria que ter o mesmo tratamento. Esse pode. Esse pode, né? Isso não faz nada. Então lá nós estamos usando aquilo que é a lei, dentro da legalidade, nós estamos tendo tolerância zero, mas zero mesmo. Semana passada teve 14 pessoas que foram invadir lá no Araguaia, né, uma propriedade. Em menos de 24 horas a polícia chegou, prendeu todo mundo, foram 14 presos, foram parados na delegacia. Porque pode fazer isso. Então, os MST... Qualquer um, estão animados, hein? A sigla, se MST, quem é que seja. Invadiu propriedade, vai tomar a repreensão da polícia e o Estado vai proteger o cidadão que trabalha. Não interessa seja grande produtor, médio, pequeno, agricultor familiar, o Estado tem um dever de proteger e no Mato Grosso nós vamos fazer isso. Então, mas isso é uma coisa meio antiga, né? Esse negócio do MST, essa ideia bolivariana, essa é uma ideia de 50 anos essa reforma agrária sonhada por alguns, ela faria sentido se ela tivesse sido implementada no Brasil há 60 anos atrás. Quando o Brasil era um país rural, quando as pessoas viviam todo mundo no campo. Hoje não adianta, não tem mais espaço para tentar virar realidade um sonho de 60 anos atrás. O mundo mudou, o Brasil mudou, a economia mudou e o cara quer fazer uma reforma aos moldes de 40, 60 anos atrás. Basta ver o seguinte, todos os exemplos que nós temos hoje no Brasil de reforma agrária, quais os bem-sucedidos? Vamos botar na ponta do lápis. Muito pouco, André. Muito pouco realmente virou. Porque o modelo que fracassado, é outra realidade, cara. Não adianta. Vai ficar sonhando, fazendo disso uma luta ideológica, uma luta de classe,
né, que é bom para alguns, mas não é bom para o país, e muito menos para Fora que o cara suou, o cara trabalhou para ter a propriedade dele. Você acha que o povo acredita nisso hoje? Segura aí, André. Olha, Emílio, eu acho assim, tem gente que acredita, mas tem muita gente que ainda é usado, né? Porque o Congresso Nacional tem lá alguns importantes. Amanhã, inclusive, vou almoçar lá com a Frente Parlamentar do Agronegócio, da Agropecuária, e eles têm lá 4 projetos de leis que eu acho que resolvem esse problema de invasão de terra no Brasil. E um deles é o seguinte: tá invasão de terra, sai dos programas sociais. Agora eu quero ver a força dessa chamada Frente Parlamentar, né, da Agropecuária, que é a maior frente do Congresso Nacional, são quase 300 parlamentares, mostrar se essa frente é para valer ou se é uma frente só para fazer oba-oba político ali no Congresso. Porque se for para valer, 300 parlamentares aprovam o que eles quiserem ali ou eles obstruem. E se aprovar as 4 leis que eles estão lá como pauta prioritária dessa frente, vai acabar com esse negócio de invasão de terra do Brasil. Não vai, o senhor sabe que não vai. Não vai acabar nunca. Acabou de falar 30, 50, 40 anos existe isso. Não vai acabar porque muita gente se enriquece com isso. Mas é aquilo que eu disse, no Brasil nós acostumamos a conviver com os problemas e temos medo de resolver definitivamente os problemas. Eu garanto, se você conhecer o teor desse projeto de lei, um deles é esse que eu estou citando. Entrou na invasão de terra, sai dos programas sociais do governo. Se aprovar isso, eu quero ver ficar dando cesta básica, dando Auxílio Brasil, Bolsa Família, sei lá o quê, né, para aquelas pessoas que estão fazendo invasão de terra no nosso país. Porque é aquilo que a gente estava falando, né? Isso fez sentido uma época que nem sindicato. O sindicato foi muito importante. Numa determinada época, o sindicato foi importante. Sim. Mas ele deixou de ser importante. O sindicato hoje em dia não faz mais muito sentido você ter um sindicato, porque as coisas mudaram, o mundo mudou. Agora, você ficar com essa história de bolivariano em 2023... Mas o certo é um projeto de habitação, não tem também muita proposta. Para o cara ter onde morar, não o cara invadir, né? Mas não tem proposta, né? Aí, essa linha. Você já viu o que o cara faz quando ele invade? Ele corta 10 por 10... Sim, aí ele faz lá, planta 3 negocinhos, tira uma foto e vai embora. E acabou. Daniel, isso aí. Coloca uma cisterna. Tem que ter um projeto de habitação. O Brasil, ele tem muitos problemas sociais. O Brasil é ruim, viu, governador? Não é porque você está no Mato Grosso você vai esbanjar. Você vai esbanjar aqui, não? Não, lá é trabalhador, é um povo trabalhador, corajoso, valente, brabo. É isso aí. E faz acontecer. Os brasileiros que foram para aquele canto do Brasil, né, 30, 40, não importa a época aí, mas você largou aqui a região sul, sudeste, centro-oeste, não importa de onde saiu, e foram para uma região, há 30 anos atrás, a maior parte do estado não tinha energia elétrica. Não tinha estrada, não era tinha na enxada nada. E na foice. Era na raça, enfrentando malária, enfrentando dificuldade. Hoje, né, nós temos lá uma das melhores economias. Para você ter uma ideia, no primeiro trimestre, 45%, né, do resultado do PIB brasileiro, né, do saldo da balança comercial, foi do Mato Grosso. 45% do saldo da balança comercial do primeiro trimestre desse ano veio do Mato Grosso. Então nós estamos trabalhando muito, né, e eu acho que no Brasil tem muita coisa boa. Agora tem que tomar a medida certa, tem que parar de fazer politicagem, tem que parar de fazer populismo e aplicar corretamente o dinheiro, porque é isso que dá resultado e faz uma economia crescer. E sem crescimento econômico, esquece, vai ser só conversa fiada. Boa. É isso aí. E os caras tinham tanto medo do Mato Grosso que tiveram que dividir várias vezes. Se não dividisse o Mato Grosso, que é Mato Grosso do Sul, Tocantins, eles tiveram que fazer uma divisão, senão eles iam tomar conta do Brasil, ia ser Mato Grosso do Brasil. Vai brincando, Zuzu. Eu sei. Você vai brincando aí, governador. A turma é boa lá. A turma é boa, a turma é trabalhadora. Mandar um grande abraço aí para nossa audiência aí no Centro-Oeste do Brasil. A gente sabe que a gente tem muita audiência, então a gente quer trazer todo mundo lá pro Gordão, ficar pegando a... Fazer show aí. Fazer show. Ficar pegando... em breve tô em Cuiabá lá. Tem um rasqueado cuiabano bom. Ele lê as perguntas da internet, mas depois ele tenta agradar o governador. É isso aí. Governador. Vamos lá fazer show. Não, tem que mandar uma pesada, tem que ser pergunta pesada, tem que apertar. Ele vem não pra dar um migué. Eu sou do nosso. Faz uma do Bolsonaro aí, ó. Faz uma do Bolsonaro. Tá certo, pô. Quero agradecer o senhor que... É que você pareceu com o terno do Dória e ficou nervoso aqui. Terno do Dória. Não fala assim, não. Muito bem. Alinhadíssimo. Obrigado, governador. Olha, governador, muito obrigado por você ter vindo. Um prazer conhecer você. Um prazer falar com o Brasil inteiro. A gente está com o programa em rede nacional. Conhecer aí todas as partes do Brasil e torcer aí para que o negócio vá para frente, não é?
Obrigado, Emílio. Obrigado aqui a vocês da Jovem Pan, o programa Pânico, esse programa tão querido do Brasil, de todos nós. Para mim é um prazer estar aqui nesses poucos minutos, mas falar, né, um pouco do nosso Mato Grosso, desse Brasil que muita gente não conhece, né, mas que é um Brasil que está dando certo, que vai dar certo e que cada vez mais vai contribuir para o crescimento do PIB brasileiro, das exportações, e dando também as nossas contribuições para que o Brasil encontre o seu caminho, como Mato Grosso e alguns estados brasileiros já encontraram. Boa isso aí. Muito bem, eu vou fazer o break agora. Deixa eu passar aqui o Instagram, nas redes sociais, Mauro Mendes Oficial. Tá aí o Instagram do governador, Mauro Mendes Oficial. Você pode seguir lá para conhecer o trabalho do governador. Reginaldo, é o seu break.